Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente vai agora para o nosso Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasilzão afora para acompanhar as principais culturas e como que está o andamento então do plantio, da colheita e, enfim, todos os detalhes que envolvem o agro brasileiro. E quem está aqui hoje para conversar com a gente é o João Alves da Fonseca, que é produtor rural, da região de Paracatu, lá em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, João. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas aí. Um abraço especial ao João Batista, um velho amigo, e a toda a equipe de produção. E um bom dia, ou já boa tarde para quem já almoçou, a todos os amigos agricultores desse Brasil inteiro e todos os ouvintes do site. João, aí na região de Paracatu, como que está o andamento da colheita da safrinha? Primeiro eu vou ser um pouquinho didático para explicar como funciona aqui na região, Paracatu, Naí, Guardamó e um pedaço de Goiás. Aqui se planta bastante, uma área considerável de feijão que é colhido em janeiro. E esse feijão que foi colhido em janeiro se planta normalmente milho safrinha, alguma coisa de algodão, mas a maioria se planta milho safrinha. Esse está bem, foi plantado na época certa, e normalmente se trabalha com altíssima tecnologia e também com altíssimas produtividades. É um nível de produtividade mais alto. Então, essa parte está bem, é uma área considerável da região, e depois tem aquele que é normal da soja de ciclo médio, que aí é plantado esse ano em virtude do atraso do plantio da soja, por o clima mesmo, também esse está, como se diz aqui nas Minas Gerais, esse aí está em petição de miséria. E aí, João, quando a gente faz uma média geral, né, colocando na ponta do lápis tanto esse milho que foi plantado corretamente dentro da janela depois do feijão e esse milho que foi plantado em atraso depois da soja, quanto que a gente pode estimar de produtividade e se isso estava dentro do esperado? Olha, o que acontece é o seguinte, números são bastante colocados como uma realidade visual. Não, eu não sei se posso falar isso como número estatístico, mas eu acho que a quebra na safra, de uma maneira geral, pegando um e pegando o outro, é um terço, 35% a 40%, sendo que nessa segunda aí tem áreas que nem praticamente não compensa colher, porque já foram bastante prejudicadas. Então, nessa safra, que seria a maioria, você pode cravar que a perda é acima de 40%. E aí a gente consegue contabilizar mais ou menos quantas sacas por hectare devem ser colhidas de uma forma geral ou nessas áreas mais produtivas, separando dessas áreas menos produtivas? Essas áreas mais produtivas são sempre milho acima de 6 mil quilos por hectare, 7 mil quilos, algumas áreas com estourando produtividade, é uma realidade. Essa, como eu falei no começo, ela tem uma perda bem menor. Essa outra área, se tiver de falar um número, que a surpresa vem na hora da colheita, aí eu acredito que a produtividade não passa de 50 sacos por hectare de média, mas eu acho que eu cravaria que é mais fácil estar mais para 40 que para 50. E, João, o que foi que pesou mais nesse desenvolvimento, né, principalmente desse milho que foi plantado em atraso? Foi pressão por causa de clima? Foi questão de praga ou doença? O que pesou mais aí para causar essa perda toda? Normalmente um malo nunca vem sozinho. Então, o problema maior realmente foi a seca. Então, no desenvolvimento desse milho, se teve um problema sério com seca. E também, junto com essa seca, nós tivemos um problema que é um problema muito sério aqui, que foi o problema da cigarrinha. Então, além de você ter uma perda considerável na produção por problema de doença do enfesamento, você tem também um custo muito mais elevado para ter de fazer 3, 4, 5, 6 aplicações
de produtos para controle de cigarrinha. E essa é realmente uma praga que parece que veio para ficar nesses milhos safrinha. Então, até quando eu falo de produtividade, esse também é um variável. Quando você tem uma variedade, um híbrido mais tolerante à cigarrinha, também ele mesmo com a seca, a planta estava mais desenvolvida, menos problema de doença, e até isso faz com que ele tenha uma melhor produtividade. Nós tivemos ontem um colega, um companheiro de luta aí, que postou umas fotos de um milho plantado no tempo normal, uma determinada variedade, e que apresenta com uma produtividade surpreendente. Mas são casos isolados e também, quando você tem esse problema de seca, você tem esses problemas que às vezes se dá uma bênção de alguma chuva para alguma área isolada. Mas, no geral, a produtividade é muito baixa, tanto do milho quanto do sorgo. E, João, a questão de contratos firmados antecipadamente, aí na região de Paracatu, se faz bastante contrato antecipado ou não? São poucos os produtores que comprometem parte da produção? Aqui nós estamos numa região que atende muito o mercado interno mineiro. Então, ela atende um mercado do Triângulo Mineiro, da zona central de Minas Gerais, que se produz muito pouco milho e se consome muito milho. Então, e o norte do Espírito Santo, a região do Espírito Santo. Então, normalmente, o pessoal aqui não se faz contrato. Vamos dizer assim, é uma grande minoria os milhos vendidos aqui por contrato. Nos últimos anos, as cooperativas de Paracatu, de Unai, de Cocari, essas cooperativas elas passaram a fazer alguns contratos para consumo próprio e para venda casada. Mas eu acredito que se for colocar também um número, ele não passa de 15% de área pré-contratada, não. E colocando então esses contratos que já foram firmados antecipadamente, esses poucos contratos que não devem chegar então a 15% da produtividade, e essa quebra que já é estimada, tem alguma possibilidade do produtor não conseguir cumprir com o contrato ou não, por enquanto ainda está um pouco tranquilo? Sempre tem isso e como eu falei, isso é uma coisa muito pessoal, muito particular, porque a grande questão é essa, porque se você tem, não foi um negócio generalizado como foi na soja. Então, na soja quase que é uma paridade no país inteiro, praticamente todos nós vendemos milho soja antecipadamente e depois teve de cumprir contrato. Eu cito o meu caso, por exemplo, que eu tinha vendido e tive de cumprir o contrato e cumpri, e normalmente o produtor é cumpridor de contrato. Logicamente que todo lugar tem, mas aí no caso do milho, eu não conheço uma grande gama de gente que tem reclamado desse problema, de ter de cumprir contrato porque vendeu e não produziu. Porque não é uma prática normal de se fazer contrato antecipado aqui no caso de milho safrinha. Por conta daquilo que eu falei do consumo interno do próprio estado, do Espírito Santo, e que se compra milho normalmente na nossa região aqui. E aí, então, João, já que não tem essa prática de comprometer grande parte da produção com contratos antecipados, o que for colhido, qual que é a intenção do produtor? O produtor vai vendendo, aproveitando esses preços que a gente tem agora, ou deve segurar um pouco a produção para esperar ver se esse preço vai aumentar ainda mais? Eu acho que é meio a meio, meio a meio. Eu acho que o produtor, aquele que está capitalizado e tal, ele lá vai vendendo escalonadamente. E aquele produtor que precisa de ou está fazendo investimento, porque os investimentos hoje, os valores subiram muito, então aquele que está fazendo investimento ou que tem contas anteriores para pagar, esse está aproveitando o preço e vendendo. E aquele que está capitalizado lá vai vendendo à medida que vai colhendo, guarda um pouco, coloca no silo bolsa, para ir jogando um pouco com o mercado. Eu acho que eu também colocaria que isso é um negócio que depende muito da situação de cada produtor. Não há o que a gente dizer, porque, por exemplo,
E se você for, por mais que você esteja vendendo milho num preço tão bom quanto está aqui, historicamente muito alto, mas também a compra de insumos está realmente totalmente fora da curva. Está muito elevado, estão muito elevados os preços de insumos e a gente está ouvindo muitas propostas indecorosas, tipo assim, você compra adubo agora nesse preço exorbitante que está aí e vai receber em setembro. Então, eu acho que cada produtor está fazendo o jogo. Eu vim uma revenda de produtos e o próprio pessoa da revenda me disse assim, olha, não é hora de comprar ureia tende a tá no pico. Então, eu acho que a situação é de cada produtor, cada caso um caso mesmo, mas a maioria eu colocaria, está fazendo esse jogo da vender escalonado. Até estava te falando um pouco antes, aqui nós estamos numa região que é uma região sementeira, uma região que se produz muito milho semente. E esse milho semente também, vamos dizer assim, eu acho que pode haver alguma preocupação, tanto quanto o custo da semente para a próxima safra, para a safra de verão, porque também nós tivemos muito problema de produtividade, mesmo de baixos pivô em virtude de cigarrinha. É um problema sério também que a região está enfrentando. E tem alguma expectativa de quanto deva ser a perda para essa área de plantio de sementes? Eu falei lá atrás, vou repetir, depende muito da variedade, mas as variedades suscetíveis, a cigarrinha, as perdas são bastante elevadas e o custo de produção também bastante elevado. Certo, seu João, muito obrigada pela sua participação. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês, um abraço a todos os usuários do site e em especial à equipe Notícia Agrícola. Disponha sempre. Saudações mineiras, UAI. Estivemos aqui, portanto, com o João Alves da Fonseca, da região de Paracatu, em Minas Gerais, trazendo detalhes de como que está sendo, então, o andamento da colheita e trazendo também informações sobre o desenvolvimento da safrinha de milho por lá. Segundo o João, o milho foi plantado dentro da janela correta, que veio logo depois da colheita do feijão lá na área. Ele se desenvolveu muito bem, teve poucos problemas durante o desenvolvimento, mas o milho que foi plantado depois da colheita da soja, então que veio atrasado, esse sim sofreu bastante com a estiagem, justamente no período do desenvolvimento das plantas, e também sofreu com a cigarrinha do milho. O produtor teve aí que fazer várias aplicações para tentar combater essa praga, para então evitar o enfesamento do milho. Segundo, então, o João, fazendo uma média geral, a produtividade deve cair lá na região de Paracatu em cerca de 40% e tem áreas que, inclusive, não devem colher quase nada. Essas áreas mais atrasadas devem colher em torno de 50 sacas por hectare, por enquanto, né, que a gente tem aí cerca de 1/3 das áreas já colhidas. Outro ponto de atenção também que o João destacou são as áreas de produção de sementes de milho embaixo de pivô, lá na área de Paracatu, que, segundo ele, também foram atacadas pela cigarrinha. Não se consegue ainda estimar um número de perda, mas dependendo da variedade, essas perdas sim podem ter sido severas. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você no Notícias Agrícolas.